Salve, salve minha família! Vamos falar de uma coisinha que deu polêmica. EPK tocou nessa ferida ano passado, teve questão até com risco de anulação, não quero mais que você erre nada disso. Então a gente vai falar um pouquinho de um tópico que no livro do edital da EPK está escrito assim, ó, equações do tipo x ao quadrado igual a a versus raiz quadrada de x ao quadrado, raiz quadrada. Então, equações do tipo uma coisa ao quadrado igual a outra versus as raízes quadradas. Então, a princípio, eu quero que você entenda duas coisas. Primeiro, a EPK, os concursos no geral, a gente tem que entender que a gente tem dois âmbitos possíveis para trabalhar. A gente pode trabalhar com números reais ou números complexos. Esse é o primeiro ponto muito factível que você tem que levar em consideração. E aí, filho, o que acontece? Quando eu penso em raízes quadradas, acho que isso é importante, inclusive é mais importante falar primeiro de raízes quadradas do que do contrário, eu quero que você entenda que, nos reais, a raiz quadrada ela tem uma interpretação. A raiz quadrada de um número, por exemplo, raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 1,44, ela tem uma interpretação. Quando eu penso em raízes quadradas, essas têm que me fornecer uma coisa. Pablo, que coisa é essa? Qual é o número positivo que quando eu elevo ao quadrado resulta em 4? Pablo, o número positivo que quando eu elevo ao quadrado resulta em 4 é o 2. O número positivo que quando eu elevo ao quadrado resulta em 9 é o 3. E o número positivo que quando eu elevo ao quadrado é 1,44 é o 1,2. E preste atenção que essa aqui eu vou até botar nos shorts, ó. Sempre que eu quero calcular a raiz quadrada de um número quebrado, tipo 1,44, o segredo é apaga a vírgula e escreve em forma de fração. 144 sobre 100. Dois casos pós-vírgula, dois zeros. Raiz quadrada de 144 é 12. Raiz quadrada de 100 é 10. Isso dá 1,2. Pegou a visão? Então calcula para mim a raiz quadrada de 0,25. Voltemos. Ou seja, cara, no conjunto dos reais, a gente sempre, presta atenção, sempre vai ter como resultado de uma raiz quadrada, quarta, sexta, qualquer raiz de índice par, um valor positivo. A raiz quadrada nos reais, ela exprime para você com certeza um resultado positivo. Não é mais ou menos. Agora, nos complexos tem um problema. Nos complexos, o pessoal, você que vai fazer expressar que está vendo esse vídeo, você lembra que quando eu quero extrair a raiz de um complexo, a raiz enésima de z, isso é a raiz quadrada do módulo dele vezes x de θ mais 2kπ sobre n. Cara, tu que vai fazer colégio naval, pelo amor de Deus, caga pra isso. Se você tentar extrair a raiz quadrada de 9, por exemplo, nos complexos, usando a fórmula segundo a lei de Moave, você vai perceber, porventura, que tem um problema. A raiz quadrada nos complexos, ela é mais ou menos. Então, nos complexos, a raiz quadrada de 4, ela é mais ou menos 2. A raiz quadrada de 9, ela é mais ou menos 3. E, cara, preste atenção. No geral, quando nada se fala, a gente vai estar trabalhando com o conjunto dos reais. Quando ele quer complexo, ele deve distinguir que está perguntando sobre complexos. Do contrário, você vai trabalhar com reais com essa definição. E mais, quando a gente está falando de colégio naval e EPK, é obrigatório que ele esteja falando de reais, uma vez que complexos não consta no edital. De boa isso? Perfeito. Quando eu penso nas raízes quadradas, aliás, quando eu penso nas equações do tipo x ao quadrado igual a a, qual é a distinção que tem? Cara, simples. Quando eu falo, por exemplo, quando eu falo para você que x ao quadrado é igual a a, eu estou me questionando o seguinte, vem cá, que número que quando eu elevo ao quadrado resulta em a? Por exemplo, se x ao quadrado é igual a 4, eu te pergunto, cara, qual é
aquele número que eu elevo ao quadrado dá 4 mesmo? Então, sempre que você tem uma equação desse formato, você vai se lembrar de quê? Se lembrar de colocar o mais ou menos. Assim, ó, x é igual a mais ou menos a raiz de 4. Ou seja, x pode ser igual a mais 2 ou x pode ser igual a menos 2. São duas possibilidades. Você não pode esquecer dessa. Então, caiu nem picar lá, ó. Raiz quadrada de 4 igual a mais ou menos 2. Correto ou incorreto? É um baita equívoco. Não está certo, visto que a gente acabou de justificar. Aí ele também colocou assim pra gente, ó. Não lembro se tinha nem picar, mas eu quero que você se atente a isso aqui. Raiz quadrada de menos 4 igual a menos 2. Bicho, isso é um baita, mas um baita de um equívoco. Dentro dos reais, ó, nos reais, se a gente extrai a raiz quadrada de um número, raiz quadrada de n, e obtém um resultado x, obrigatoriamente esse número e esse número são não negativos. Ou seja, tanto n é maior ou igual a zero, quanto o x é maior ou igual a zero. Você sempre, preste atenção, você sempre tem que extrair raízes de números não negativos. Do contrário, isso dá problema. Isso, inclusive, é muito usado como problema de restrição, quando a gente tem funções reais de variável real. Agora, volta para cá. X ao quadrado igual a... Então, x ao quadrado igual a 4. Uma coisa muito comum a se fazer é, por exemplo, quando eu tenho a raiz cúbica de 64, a raiz cúbica de 64 é... Como 64 é 4 ao cubo, a raiz cúbica de 4 ao cubo, isso dá 4. Agora, quando eu tenho raiz quadrada, eu não posso simplesmente cortar. Eu tenho que me certificar de que o resultado vai ser positivo. Por exemplo, imagina você que eu tenho a raiz quadrada de x ao quadrado. Eu não posso cortar, porque eu não sei se x é positivo ou negativo. E eu vou te dar um exemplo bem tranquilo, que é o seguinte: raiz quadrada de menos 2 ao quadrado. Se eu simplesmente cortasse, eu teria como resultado menos 2. Só que tanto o resultado quanto quem está dentro da raiz tem que ser positivos. Então a gente vai botar mais 2. Opa, mas como que eu faço para representar que eu estou trocando de sinal assim? Pode? Pode. Que é o seguinte: quando você estiver extraindo raiz quadrada de um x ao quadrado, isso é um módulo de x. O módulo de x indica para você que você vai estar trabalhando sempre com resultado positivo. E eu gosto de pensar assim, ó. O módulo de um número, ele é sempre dado pelo máximo entre o número e o seu simétrico, seu oposto. Por exemplo, quanto que dá o módulo de menos 4? O módulo de menos 4 ele é o máximo, o maior valor entre menos 4 e o seu simétrico, que é o 4. Quem é maior? Menos 4 ou 4? É o 4. De boa isso? Eu espero que você tenha entendido. Espero que você tome muito cuidado. E mais do que isso, eu espero que, se você não é inscrito no canal, ó, se inscreve no canal. Se você não tem sininho ativado, tá dando mole. E mais, se você quer aprender essa teoria aqui, do jeito que você está tendo a aula agora, completa, organizado, com suporte, cara, você tem que ser um aluno do meu curso Colégio Não Vai Picar. É o curso mais completo e mais objetivo para a tua aprovação. O link está na descrição para você ser um aluno. Torne-se um aluno agora. Tamo junto e dá uma conferida na descrição desse vídeo. Abraço!